Hoje vamos abordar alguns dos nomes bíblicos e seus respectivos significados, além de um breve resumo de seus contextos na Bíblia. Nome: Abel. Significado: sopro ou vapor. Segundo a história, Abel foi o segundo filho de Adão e Eva. Ele ofereceu um sacrifício aceitável a Deus, enquanto seu irmão Caim ofereceu um sacrifício rejeitado. Caim, com inveja, matou Abel, tornando-se o primeiro homicida da história. Nome: Abraão. Significado: pai de uma multidão ou pai de muitos. Segundo a história, Abraão é um dos patriarcas do povo hebreu. Deus fez uma aliança com ele, prometendo que ele seria pai de uma grande nação, apesar da sua idade avançada e da esterilidade de sua esposa Sara. Nome: Adão. Significado: homem ou feito da terra vermelha. Segundo a história, Adão é o primeiro homem criado por Deus no livro do Gênesis. Ele e Eva habitavam o jardim do Éden até serem expulsos por desobedecerem a Deus. Nome: Caim. Significado: lança ou adquirido. Segundo a história, Caim foi o primogênito de Adão e Eva. Ele se tornou agricultor, enquanto seu irmão Abel se tornou pastor. Por inveja, Caim matou Abel e foi marcado por Deus como castigo por seu crime. Nome: Daniel. Significado: Deus é meu juiz ou Deus é juiz. Segundo a história, Daniel era um profeta e sábio hebreu que foi levado cativo para a Babilônia. Ele interpretou sonhos e visões, sendo famoso por sobreviver à cova dos leões devido à sua fé em Deus. Nome: Davi. Significado: amado ou querido. Segundo a história, Davi foi o segundo rei de Israel, conhecido por sua fé, coragem e habilidades como guerreiro e músico. Ele é lembrado por derrotar Golias e por seu desejo de construir um templo para Deus. Nome: Débora. Significado: abelha. Segundo a história, Débora foi uma profetisa e juíza de Israel, conhecida por sua sabedoria e liderança. Ela ajudou a conduzir Israel à vitória sobre os cananeus sob a liderança de Baraque. Nome: Elias. Significado: meu Deus é Yahvé ou Yahvé é Deus. Segundo a história, Elias foi um profeta poderoso que confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo, demonstrando o poder de Deus ao chamar fogo do céu. Ele também foi levado ao céu em um carro de fogo. Nome: Eliseu. Significado: meu Deus é salvação ou Deus é salvação. Segundo a história, Eliseu foi discípulo e sucessor de Elias como profeta. Ele realizou muitos milagres, como purificar águas e multiplicar alimentos, demonstrando o poder de Deus através de sua vida. Nome: Ester. Significado: estrela ou escondida. Segundo a história, Ester era uma judia que se tornou rainha da Pérsia durante o reinado do rei Xerxes I. Ela usou da sua posição para salvar seu povo do plano de genocídio de Amã. Nome: Ezequiel. Significado: Deus fortalecerá ou Deus é meu fortalecimento. Segundo a história, Ezequiel foi um profeta que exerceu seu ministério durante o exílio babilônico. Ele recebeu visões dramáticas de Deus, incluindo a visão dos ossos secos e a visão do novo templo. Nome: Eva. Significado: vida ou mãe de todos os seres viventes. Segundo a história, Eva foi criada por Deus como companheira de Adão. Ela foi tentada pela serpente a comer do fruto proibido e, junto com Adão, foi expulsa do Éden. Nome: Isaque. Significado: riso ou ele ri. Segundo a história, Isaque foi o filho prometido a Abraão e Sara em sua velhice. Ele se tornou o pai de Esaú e Jacó e é uma figura central na história dos patriarcas. Nome: Isaías. Significado: salvação de Yahvé ou Yahvé é salvação. Segundo a história, Isaías foi um dos principais profetas do Antigo Testamento, conhecido por suas profecias messiânicas sobre o Messias e por sua visão do futuro reino de paz. Nome: Jacó. Significado: calcanhar ou suplantador. Segundo a história, Jacó, filho de Isaque e Rebeca, lutou com seu irmão gêmeo Esaú desde o ventre materno. Ele recebeu a bênção de seu pai Isaque e teve seus 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Nome: Jeremias. Significado: exaltado por Yahvé ou Yahvé estabelece.
Segundo a história, Jeremias foi um profeta que advertiu Judá sobre a iminente destruição devido à sua infidelidade a Deus. Ele é conhecido por suas lamentações e por sua relutância inicial em aceitar seu chamado profético. Nome: Jesus. Significado: Salvador ou Yahvé salva. Segundo a história, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à Terra para redimir a humanidade, ensinando sobre o amor, perdão e salvação. Ele foi crucificado e ressuscitou, oferecendo vida eterna aos que creem nele. Nome: Jó. Significado: perseguido ou o que sofre. Segundo a história, Jó era um homem justo e piedoso que enfrentou provações extremas, perdendo sua família, saúde e bens. Apesar de suas dificuldades, ele permaneceu fiel a Deus, sendo eventualmente restaurado e abençoado. Nome: José. Significado: Deus acrescenta ou aquele que acrescenta. Segundo a história, José, filho de Jacó e Raquel, foi vendido como escravo por seus irmãos, mas eventualmente se tornou governante do Egito, salvando sua família durante uma grande fome. Nome: Josué. Significado: o Senhor é a salvação ou Yahvé é a salvação. Segundo a história, Josué sucedeu a Moisés como líder dos israelitas e conduziu o povo à conquista da terra prometida. Ele é conhecido por sua fé inabalável e obediência a Deus. Nome: Jonas. Significado: pomba ou pombo. Segundo a história, Jonas foi um profeta que Deus enviou para pregar o arrependimento à cidade de Nínive. Ele inicialmente tentou fugir de Deus, sendo engolido por um grande peixe antes de finalmente obedecer à vontade divina. Nome: Maria. Significado: amargura ou Senhora soberana. Segundo a história, Maria foi a mãe de Jesus Cristo, concebido milagrosamente pelo Espírito Santo. Ela é reverenciada como uma figura central no cristianismo por sua humildade e fé. Nome: Leia. Significado: vaca selvagem ou cansada. Segundo a história, Leia foi a primeira esposa de Jacó, dada a ele por seu pai Labão enganosamente em vez de sua irmã Raquel, por quem Jacó realmente estava apaixonado. Ela foi mãe de 6 dos 12 filhos de Jacó. Nome: Neemias. Significado: conforto de Yahvé ou Yahvé consola. Segundo a história, Neemias foi um líder judeu que desempenhou um papel fundamental na reconstrução dos muros de Jerusalém após o exílio babilônico. Ele enfrentou oposição e dificuldades, mas perseverou em sua missão. Nome: Noé. Significado: descanso ou consolação. Segundo a história, Noé foi escolhido por Deus para construir uma arca e salvar sua família e os animais durante o dilúvio que cobriu a terra. Ele é considerado um exemplo de fé e obediência a Deus. Nome: Rebeca. Significado: enlaçar ou laço. Segundo a história, Rebeca foi escolhida por Deus para se casar com Isaque. Ela deu à luz Esaú e Jacó e desempenhou um papel crucial no cumprimento da promessa de Deus à família de Abraão. Nome: Miriam. Significado: rebelde ou amargura. Segundo a história, Miriam foi a irmã mais velha de Moisés e Arão. Ela foi uma profetisa que ajudou a liderar os israelitas após a travessia do Mar Vermelho, louvando a Deus com cânticos. Nome: Samuel. Significado: seu nome é Deus ou o nome de Deus. Segundo a história, Samuel foi um profeta e último juiz de Israel. Ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel e posteriormente ungiu Davi como rei, desempenhando um papel crucial na transição de Israel para uma monarquia. Nome: Moisés. Significado: tirado das águas. Segundo a história, Moisés foi um líder hebreu que conduziu os israelitas durante o êxodo do Egito. Ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e é uma figura central no Antigo Testamento. Nome: Ruth. Significado: amiga ou companheira. Segundo a história, Ruth era uma mulher moabita que se tornou antepassada do rei Davi. Ela escolheu seguir sua sogra Naomi após a morte de seu marido, Boaz, um parente de Naomi, eventualmente se casou com ela. Nome: Salomão. Significado: paz ou pacificador. Segundo a história, Salomão foi o filho de Davi e Batseba e o terceiro rei de Israel. Ele é famoso por sua sabedoria,
pela construção do Templo de Jerusalém e por suas muitas esposas estrangeiras. Nome: Raquel. Significado: ovelha ou cordeira. Segundo a história, Raquel era a segunda esposa de Jacó e o verdadeiro amor de sua vida. Ela foi mãe de José e Benjamim e morreu dando à luz Benjamim, sendo enterrada em Efrata, Belém. Nome: Sara. Significado: princesa ou nobre. Segundo a história, Sara era a esposa de Abraão e mãe de Isaque. Ela inicialmente era estéril, mas Deus milagrosamente permitiu que ela concebesse e desse à luz Isaque, o filho da promessa. Nome: Saul. Significado: perguntado ou solicitado. Segundo a história, Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus através de Samuel. Ele começou bem, mas acabou desobedecendo a Deus e foi rejeitado como rei, sendo sucedido por Davi. Nome: João. Significado: Deus é grandioso ou Yahvé é gracioso. Segundo a história, João Batista foi um profeta que preparou o caminho para Jesus, pregando o arrependimento e batizando no Rio Jordão.